Vamos lá? Boa noite a todos mais uma vez, só para começar a nossa quarta-feira aqui. A gente chega na última sessão, né? Aí para a gente tá terminando com essa demanda que a gente teve aqui. Esse período aí que a gente tá junto aí, semana que vem, é a nossa última aula, onde, como eu disse a vocês, a gente vai estar finalizando aí as entregas de vocês, né, de datas, de Java. Eu botei 23/11 aqui, 23/11 é segunda. Deixa eu mudar isso aqui. Então, a aula de vocês eu vou deixar para entregar no dia da aula, tá? Eu vou alterar aqui. Vocês alteram aí também no material que eu mandei para vocês. Tá abrindo aqui. Como eu disse a vocês, nesse período que a gente tem passado junto aí, a segunda etapa nós falamos de macroeconomia. Nessa questão da macroeconomia, a gente viu vários detalhes aí referente a o que que a macroeconomia ela tem para nós, né? O que que ela vai, qual a ação, né? Tanto o governo quanto os mercados vão estar trabalhando nessa questão. Na última aula a gente falou aí de política fiscal, distributiva e de renda. A gente chama a atenção de vocês aí né, para a gente efetivar ou finalizar esse período. A gente trabalhou então com o bloco econômico, até que o João, a última aula, tinha perguntado se qual bloco que eu vou estar cobrando na prova de vocês. A quarta-feira que vem eu vou estar falando direitinho qual bloco que eu vou estar cobrando, tá certo? Essa foi a aula do dia 21/10. No 28/10 a gente começou a falar então de macroeconomia e vamos estar terminando aí. A gente começou a falar, não, já tinha começado a falar de macroeconomia. Depois a gente falou do artigo do livro, né, da evolução cambial, onde eu dei 300 pontos. Os 200 pontos eu dei, foi no dia da aula, onde que eu distribuí aqui os grupos, né, os blocos, e, estava aguardando aí o retorno de vocês. E depois eu tinha passado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me deram o retorno 8. Na evolução cambial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fizeram
de 18, 17, de 17 alunos aqui que sempre estão com a gente. 17 alunos fizeram. E do presidente, né, que eu pedi para vocês estarem. A gente estava à véspera aí da eleição, a semana de eleição nos Estados Unidos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fizeram essa atividade. Então, no total aí, a gente já tinha 1.000 pontos. E 500 pontos são do AVA, tá? Que eu estou dando prazo para vocês fazerem o AVA aqui até dia 25 do 11. Quando a gente chama a atenção, então, aqui, para essa questão da pontuação, de estar fazendo AVA, não quer dizer que eu vou cobrar questões que estão lá no AVA. Você sabe que eu não cobro. Mas a gente vai estar trabalhando com questões que a gente já visualizou aqui dentro nas aulas, tá? Essa aula de hoje aqui, é o mesmo princípio que eu usei da aula passada. Ela está sendo gravada, eu vou baixar e vou colocar no YouTube. Do YouTube eu peço o link, passo para vocês tanto para o WhatsApp e estou colocando no AVA também. Então, na aula que a gente está tendo hoje aqui, tá? Vocês vão estar vendo esse link lá no AVA também, tá? E do mais a gente vai caminhar. Hoje a gente vai estar falando aí de governo, mas Professor, pode falar. tem como você conferir se o meu chegou todos para você? Chegou? E outra coisa, você não lançou ainda não, né, no portal as notas? Não terminou o AVA ainda? Ah, você só vai lançar os outros depois do É AVA. porque eu lanço tudo de uma vez. Ah, então tá bom. Eu faço, eu Obrigada. faço, eu faço, eu não vou, eu não lanço um, depois lanço outro, eu já faço tudo de uma vez. Eu lanço, porque eu ponho lá depois, evolução, blocos econômicos, evolução cambial, presidencial e AVA, entendeu? Eu faço quatro atividades. Por isso que eu não lancei ainda não. Ok. Mas eu poderia ter lançado? Poderia, mas não lancei ainda não. Tá? O que eu deixo para lançar tudo de uma vez. Porque acontece, Isabela? Um exemplo, tá, Alice? A Alice, no dia, ela me passou um WhatsApp e falou: Felipe, eu não estou conseguindo participar da aula hoje, eu tive algum contratempo, não participei. Aí no outro dia, ela foi e fez atividade. Ou na outra aula que ela conseguiu falar comigo. Entendeu? Então, se eu lançar, eu vou ter que abrir processo para Edson, depois deferir. Então, é uma burocracia. Eu prefiro não lançar tudo junto, porque qualquer contratempo, qualquer alteração que eu tiver, eu já estou com ela na mão para fazer. Entendeu, Isabela? Vinícius, Raquel, André, só para vocês ficarem cientes aí. Quem mais está aqui comigo? Deixa eu ver quem está mais aqui. Deixa eu dar boa noite direito. Daniel, Isabel, João Lucas e Vinícius. Isso aí. Alô, seu André. Vamos lá? Olha só. Exemplos que a gente tem, então. A aula de hoje é mais. Vocês viram aí que são 14 slides. Desses 14, 11 mais ou menos são referentes o próprio conversa que a gente vai ter hoje. Vai ser mais um bate-papo, mais para a gente estar alinhando aqui, finalizando essa parte. Tá? Que eu também não vou fazer uma prova gigante, 30 questões, né? Proficiência está aí, eu não sei se vocês estão fazendo, mas se eu não me engano foi ontem e hoje o dia para fazer a proficiência. Quando a gente começa então a falar disso aqui, a gente pensa o seguinte, quais as determinações, e eu creio que a gente, no tempo que a gente veio dialogando sobre macroeconomia, na unidade 3, unidade 4, vocês vão ver que a gente veio falando de algumas coisas de governos, porém a gente não tinha o nome do governo e tal. Aqui a gente vai ter uma noção, mais ou menos, tá bem? Então, exemplos de ações governamentais marcantes no Brasil. Vocês vão ver que vai começar a falar do governo militar, né? Castelo Branco, Costa e Silva,
Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo. Isso tudo a gente vem com o advento aí do pós-guerra. Aqui a gente está mais ou menos 20 anos depois do pós-guerra, onde que a Forças Armadas ela toma conta do governo e passa a decidir e que ocuparia o cargo de presidente da República. O regime militar durou até 1985, né? Eu sou de 78, né? Eu estava novinho aqui ainda quando o Tranqueiro foi eleito presidente e tal. Mas quem viveu nessa época aqui, segundo os relatos, segundo pesquisas, né? Era uma época meio conturbada, meio pressão, tipo que a gente vê lá na Coreia, vê em outros países que são bem rígidos. Com o advento, então, do governo militar, dos governos militares, né, eles optariam por uma política fiscal expansionista, né? Aqui a gente vê a ação deles com base no crescimento econômico e base no aumento do gasto público. Querendo ou não, aqui a gente vê uma estratégia sendo trabalhada, tendo como base, tendo como situação, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, quando ele cita a questão do entendimento da política fiscal como algo que seria uma ação, né, diante da tributação e gasto público, onde que eu teria uma preocupação muito grande em reduzir tributos, tá certo? Porque se eu reduzir tributos, eu vou estar aumentando aqui os gastos com o governo. Diferente da contracionista, né, que é um aumento da tributação e diminui os gastos públicos. Se vocês viram, e na web aula de vocês vão verificar, que quando ele chama a atenção para o vídeo da última aula lá, ele chama a atenção aqui, ele fala essa questão de como que você, como estudioso da área, consultor, começa a entender as ações do governo quando ele cita uma ação em que ele vai aumentar a tributação ou ele quer reduzir essa tributação, ok? Então aqui a gente bate com o primeiro conceito de política fiscal expansionista. O aumento na taxa de juros mundial ocorrido a partir de meados da década de 70 foi o gatilho para uma crise econômica que terminou com a queda do regime militar em um ambiente de aumento de inflação, déficit público, queda nas exportações e crise no câmbio e recessão. Então, se você tem uma política expansionista, onde que você quer reduzir tributos e você tem um aumento de gasto, se esse aumento, se não está entrando dinheiro, o que é que acontece com o governo? Ele vai quebrar, ele vai ter dificuldade, vai passar por recessão, né? Todo o ambiente político, e a gente começa a visualizar, aqui a gente está vendo uma crise econômica, né? E esse ano a gente tem uma crise econômica muito grande. A gente tem uma crise econômica, mas essa crise econômica ela vai desde meados a trabalhar com a ideia de você ter uma atenção para o desenvolvimento econômico, pensar no elemento distributivo ou a política distributiva de como distributivo no sentido da renda. Como que eu vou trabalhar isso? Como é que a estratégia que vai ser relacionada a essa ação? A gente está chegando a mais de 14 milhões de desempregados. Você tem um número de autônomos muito grande, você tem um número de pessoas, de empresas fechando, de empresas
terminando o seu contrato, não sabendo o que pode ser feito, né? A gente tem um exemplo disso aí na cidade. Olha quanto tempo que a empresa ficou e agora, né, o prazo para término dela, o fechamento dela até agosto do ano que vem. Então, são situações que, desse primeiro momento, a gente ficou meio com mãos e pés atados, vamos dizer assim. Por que mãos e pés atados, Felipe? Eu sempre venho falando desde do primeiro semestre desse ano, com as turmas anteriores. Quando você faz um planejamento, você faz um planejamento para quanto tempo, o André, Alice, quem é esse aqui? Daniel, Isabela. Se você for fazer um planejamento financeiro, Isabela, você faz para quanto tempo? Oi, professor. Planejamento financeiro, você faz para quanto tempo? Ah, depende. Um Depende. ano. Um ano. Você acha que no curto prazo é legal você fazer um planejamento financeiro? Eu acho que não, teria que ser para longo prazo, eu acho. Beleza. A longo prazo. O que a gente pensa com longo prazo? Em longo prazo, a gente pensa em torno de 5 anos. Vamos considerar 5, 10 anos? Concorda, Alice? Concorda, Stephanie, que acabou de entrar? Sim, pode ser. Né? Vamos supor que longo prazo, 10 anos. No curto prazo, você tem aí o orçamento que você tem para trabalhar o ano de 2020. Vamos pensar lá no início do ano. Você é empresário, você tem um orçamento para trabalhar 2020 e fevereiro você que já começa a ter sinais que a pandemia está chegando. Tem uma figurinha aqui atrás de mim, apareceu, ó. Dentro do rapaz da aula com o filho é brincadeira, né? Eita, rapaz. Boa noite. Tchau. Quando você tem essa atenção do planejamento, em fevereiro começou a dar sinais, né? Isso desde, acho que foi em novembro, começou a ter um sinal na China, mas foram estudando, e chegou em março, deu problema. Ou, quem fez o orçamento de novembro, de outubro a novembro, pensou direitinho o que ia fazer para o ano de 2020, toda uma expectativa, vou receber tanto, tal. Vou ter o meu cronograma de férias de funcionário, não vai ter funcionário pegando atestado, tal, nada. Você acha que o governo ele pensou nisso também? Ele pensou que ele tinha que dar sexta não, auxílio emergencial? Você acha que o governo ele estava pensando em liberar, fazer essa política de renda que foi feita? Governo nenhum pensa fazer isso. E seria ideal, né, fazer, né? Se fez no período de crise, um período que a gente está bem economicamente, poderia fazer. Do mesmo jeito que tem um retorno do PIS e o PASEP todo ano, tem um bônus, tem alguma coisa relacionada à política de renda. Então, a gente já viu que poderia ser feito alguma ação disso aí quando estamos bem financeiramente, economicamente equilibrados. Beleza. Só que as empresas privadas, quando elas fazem esse orçamento, muitas vezes as privadas elas fazem para 4, 5 anos, né? No meu caso, eu como ambiente público, eu faço para 5 anos, porque eu pego 4 anos de gestão, mais um ano do novo governo. Tá certo? Por isso que eu chamo sempre a atenção aqui, planejamento financeiro, eu tenho que fazê-lo
não só pensando no ano, 2 anos, mas eu tenho que pensar num período longo. Só que nenhum especialista pensou que ia passar por uma situação igual a essa aqui. Então, o que que acontece? A gente está vivendo, está passando por uma época onde, se vocês forem olhar, o índice de inflação ele aumentou, queda da exportação também, porque o dólar caro do jeito que está. Então, a gente tem uma atenção que eu devo levar isso em conta, tá certo? São situações que eu, como gestor, eu como consultor, eu como estudioso da área, eu tenho que começar a ficar atento. E assim, vocês, eu fui eu tenho quando você começa a estudar a área da administração e a área da contabilidade, a área da contabilidade, vocês não são só pessoas, pessoas que profissionais que vão ficar só no registro, não. Vocês vão ser pessoas consultoras, empreendedoras, tá certo? Que vão as ciências contábeis é cientista mesmo. Então eu deixo aquele lado só de fazer o que me manda, mas também procurar fazer ou entender o que está acontecendo, tá certo? E eu tenho que ter atenção para isso aí, tá? Eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter esse feeling para quando chegar uma pessoa e for querer conversar comigo a respeito, eu saber o que vou conversar, tá certo? Não adianta nada você ir conversar e ficar só aham, 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 o quê? Né? Então eu tenho que ter essa atenção. Vamos lá. Ah, dentro de uma linha do tempo aqui, então, a partir de 85, aqui chama Sarney, né? Porque Tranqueiro Neves. Tancredo. A gente agarra para falar o nome, parece um trava-língua, mas vamos lá. De 1985 a 90, com a morte de Tancredo, ele nem chega a assumir a presidência, né? Porque na eleição passou mal, tal, deu problema no coração e bateu as botas. Pô, Sarney ele assume, brasileiros e brasileiras, né? A fala dele. Ele recebeu dos militares um país com inflação crescente, tentou controlar a inflação com um plano cruzado e outros planos baseados principalmente no congelamento de preços, mas fracassou, não realizou política contracionista, ou seja, uma política que vem o quê? Aumentar ou reduzir impostos, a tributação. Se a política contracionista ela reduz a tributação, ou expansionista ela reduz a tributação, a contracionista é o contrário. Ela aumenta a tributação e diminui o custo, o gasto público, né? Terminando esse prazo aqui, a gente vai para o governo Collor, né? Governo Collor é aquele governo que aqui a gente começa a ver uma estruturação. E é interessante que dentro de 90 a 92, a internet ela toma um boom no mercado, né? Ela toma um boom porque dentro, acho que se eu não me engano, é 89. Eu só ver, fazer isso. Queda do Muro de Berlim. Berlim, né, todo um cenário, cortina de ferro, tem toda uma questão de dividir as Alemanhas. Nesse período aqui de Collor, né, não foi nem Collor, foi na época de Sarney ainda, a gente já, no exterior, né, como questão externa, a gente já, dentro desse período, tivemos aí a quebra do muro de Berlim, tá ok? Quebrando o muro de Berlim, eu tenho uma associação, eu tenho uma Alemanha
ocidental e oriental que se juntam, que voltam a se reunir, tá ok? Dentro desse período também a gente vê que muitos dos negócios vão ter uma melhor dissolução, começa a haver alguns aquecimentos, principalmente a questão de blocos econômicos, tá? E vai para o governo Collor. O governo Collor, a gente tem uma questão que é bem interessante. O advento aí da internet. Eu creio que nenhum de vocês aí, dessa turma de hoje, é da internet de escada. Tem alguém aí que é da internet de escada? Que você ou utilizava a linha telefônica ou utilizava a internet? Acho que todos vocês aí são novinhos ainda, não pegaram essa. E quem é mais velho, você acha que vai falar? Eu? É ruim, hein? Só o professor mesmo que fala um negócio desse. Mas vamos lá. Internet no Brasil. Deixa eu ver se é isso. A queda do Muro de Berlim, ela chega para a gente aqui com quase 3 dias a informação e as imagens. Tá certo? Já quando começou? Isso aí. A internet ela vem também até interessante, né? Ela vem com a partir de 1988, então um ano antes da queda do Muro de Berlim. E quando a gente chama a atenção até do Muro de Berlim aqui, é 9 de 11 de 1989. Diferentemente, aí se você pegar as datas, né, o dia e mês, faz a controvérsia, faz a troca aí, vai dar o que aconteceu mais à frente aqui do Muro de Berlim, das Torres Gêmeas. Sim, mas isso aí vai ser no governo mais à frente que eu vou estar falando. O governo Collor, então, ele chama a atenção. Com isso, começa a ter um advento da internet, tá ok? Onde que ele realiza bloqueios de depósitos e um intenso programa de liberação da economia e abertura comercial. Implementou políticas contra acionista, acusações de corrupção, levaram a um processo. E o que acontece aqui? Ele foi eleito, eu creio que vocês sabem a história do nosso amigo aqui, mas é bom a gente sempre lembrar. Collor foi eleito foi um dos primeiros, acho que foi o único presidente do Brasil mais novo a ser eleito. Na época, acho que ele tinha 41 anos. Ele, né, na sua política, no seu plano de governo, ele chama muita atenção que ele ia à caça dos marajás. Tá certo? Ia falar, ia caçar os corruptos, não sei o quê, não sei o quê. Não deu nem 2 anos, em próprio, acho que começa o processo de impeachment dele começa em 91. E em 92 ele é afastado da presidência da República. Ele recebe um processo de impeachment, onde que ele é tirado do governo. Passa um bom tempo aí sem estar no governo, mas lá em Alagoas ele é um cara querido, né? E hoje ele é um dos senadores da República Federativa do Brasil. Saindo nosso amigo Collor, entra Itamar Franco, cabelinho para cima, com, né, tucaninho e tal. Mas vai lá. Como vice, ele assume a presidência em um cenário de estabilidade econômica, em que o seu governo foi feito o Plano Real. Então, o Plano Real ele não começa com o Plano FHC, mas sim no plano de Itamar Franco. Por que Itamar Franco? Porque na época Fernando Henrique ele era ministro do Planejamento. Ministro do Planejamento na época ele era o cara que mexia nessa parte financeira, economia, era o Paulo Guedes de hoje, né? Então ele começa a questão do Plano Real.
que, ao promover políticas contra-acionistas, dando continuidade à ideia que foi proposta lá no governo do Collor, ele dá continuidade. Criar uma nova moeda e fazer âncora cambial. Conseguiu acabar com a hiperinflação do país. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, se você for lá no Google e pesquisar inflação, índice de inflação, a gente está falando de que data aqui? 92. Só para a gente ter uma base, gente, olha só. A inflação ela chegou no Brasil a bater um teto. A inflação ela chegou a ter no Brasil a mais quase 2.000%, 3 dígitos. Você sabe o que é ter uma inflação de 3 dígitos? Né? 3 dígitos é muito por cento. Né? Por isso que eles chamam aqui pela hiperinflação. Tá? Em 89, o Brasil estava com uma inflação de 1.794%. 1.782 e 90% em 89. Né? Em 90 já começa a cair para 1.476. Em 90 no governo nosso amigo aqui, 94, ele já deu uma reduzida, já vem caindo. Ele chegou no patamar de 82%. Para quem tinha 1.000, é um número, não é aconchegante. Você imagina uma inflação de 89%, tá certo? Isso é ano, tá, gente? Não também não é mensal, não. Isso aqui é anual. Então você toma um susto. Por que toma um susto? Aqui a gente tinha uma época do overnight, você colocava o dinheiro na poupança e morria de rir, porque você tinha um rendimento bom. Hoje, você tem 0,4 da poupança, mais taxa Selic, não sei o quê, e tem que dar graças a Deus ainda que tem, porque senão você nem ia ter esse rendimento. Caso contrário, você vai investir seu dinheiro em outra forma de rendimento. Saindo do nosso amigo Itamar, então vem agora aqui o Fernando Henrique, que era ministro na época do Itamar Franco. Beleza. Foi ministro do Itamar Franco e montou a equipe responsável pelo Plano Real, cujo sucesso o levou a 2 mandatos consecutivos. O seu governo manteve políticas contracionistas para deixar a inflação baixa, o aumento de taxas de juros em resposta às crises externas limitou o crescimento da economia. Então, de 95 a 2002, a gente passa um período grande aqui, tá certo? De instabilidade, né? Não, de estabilidade, mas a gente tendo problemas externos. Então, a gente vê que a nossa balança de pagamento, ela sempre foi desnivelada, ok? Mas a preocupação maior é trabalhar com a inflação baixa. Eu tendo a inflação baixa, isso vai com ambientes externos, né, são externalidades, que eu vou visualizar, que nós vamos visualizar uma melhor forma de agir, uma tratativa melhor, diante de melhorar os nossos governos, a forma de governar, seja ela federal, né, porque a partir do momento em que eu tenho o dito a questão das arrecadações, o governo, a forma de arrecadar dele vai ser sempre tributação, não tem outra forma, né? A partir do momento em que ele reduz a tributação, vai ter menor receita para ele. Ele tem que ver qual é a outra política que ele vai trabalhar em relação a isso.
Governo Lula, governo Dilma. Lula, ele fica aí de 2003 a 2010. Durante uma parte do tempo do governo Lula foi muito favorável. No primeiro mandato, manteve a responsabilidade fiscal e no segundo, optou por uma abordagem desenvolvimentista. Impulsionou grandes programas sociais, o país apresentou altas taxas de crescimento. Teve uma melhora, né? A gente tem um cenário que ele utilizou, né, os 5 primeiros anos da mesma abordagem que foi passada para ele, né? Deu seguimento. No segundo mandato, ele entra com uma abordagem mais botando a cara dele, botando a cara a quem representa. Quando a gente vê essa situação, a partir daqui a gente vê a questão do Minha Casa, Minha Vida, né, esses programas sociais, a forma que eu tenho os adventos, os subsídios, de forma a trazer a população. Assim como no governo Dilma, ela dá sequência. Ocorreu graças à popularidade do antecessor, ela optou pelo intervencionismo, mas não conseguiu manter as taxas de crescimento no início do mandato. Depois de uma reeleição apertada, a tentativa de reequilibrar as contas públicas e desequilíbrio fiscal levaram o país a uma recessão, onde que ela também sofreu o impeachment e não conseguiu terminar o seu segundo mandato. O que acontece aqui? Se você juntar os dois períodos, governo Lula e governo Dilma, a gente entra dentro de uma política em que eu tenho a preocupação em trabalhar o desenvolvimento, mas eu não tenho crescimento. Tá certo? Eu mantenho o primeiro crescimento. Opa, agora eu vou para frente. Só que naquilo que eu ajo, eu tomo uma reação e eu não consigo levar para frente. Tá certo? Então aqui a gente tem um problema muito sério. Por isso que a questão da política contracionista e expansionistas, elas são opostas. Eu tenho que estar trabalhando a visão, né? Trabalhar, mesmo tempo que eu vou trabalhar com a política expansionista, eu tenho que trabalhar com a questão da política contracionista, porque diante de algumas situações, eu tenho que ter essa atenção, eu tenho que ser flexível, assim como a política cambial é tratada no nosso país. Com isso, Michel Temer, que era o vice de Dilma, assume em 2016. Em 2018, ele sai. Assumiu a presidência com impeachment. Em meio a um ambiente político e econômico bastante desfavorável, conseguiu diminuir a inflação, que dava sinais de descontrole por meio de política monetária contracionista. Então, aqui com o governo Temer, a gente já começa a visualizar também essa ação de que o que eu posso fazer para fazer o fluxo de renda funcionar, ou trabalhar, ou rodar. O que eu posso fazer para o meu fluxo de renda ele ter uma atenção tanto para o consumidor quanto para a empresa, trabalhar os mercados de bens e serviços como um mercado de fator de produção. Como que eu vou fazer para ele atender, para ele atentar, vamos chamar a atenção assim, da minha política de metas macroeconômica. Como que eu vou trabalhar ou buscar resultados primários ou nominais? Como é que eu vou ter essa atenção? Isso tudo aqui, então, a gente começa a visualizar que se você pega emprestado R$100, e se você não paga R$100, você paga 90, você vai estar ficando 10. R$10 que ficar para o próximo mês, você vai ter uma cobrança de juros disso aí. Tá certo? Então você vai ter um aumento. Então, são políticas que a gente vai vendo que elas vão ter uma ação, mas muitas das vezes eu tenho que saber o seguinte: o que acontecer de reação, como que eu vou fazer? Tá ok?
O que acontece? A partir de 2016, 18, deixa eu voltar aqui. De 11 para cá, 2011 para cá, você tem uma população, se você for olhar, principalmente do Minha Casa Minha Vida, uma população que na época estava empregada, que hoje está desempregada. E aí, o que aconteceu com essa população? Qual a ação que eu vou fazer para ela? Tá certo? Muita gente conseguiu Minha Casa Minha Vida, comprar apartamentos, comprar moradia. Vamos supor, de 100 mil, tinha 17 mil, 20 mil de subsídio, né? O governo, ele dava esse subsídio de 20 mil, então a pessoa assumiria lá 80 mil para pagar. Um exemplo. Tá certo? É uma ajuda, Felipe. Porque muitas vezes você paga o aluguel, você pagando o seu financiamento, é coisa sua. Com 20 anos, paga. Né? 20, 30 anos, paga. Se você pensar dessa forma. Aí é aquela questão que a gente tinha falado do planejamento financeiro a longo prazo. Esse é a longo, longo, longo prazo. Né? Mas são situações que a gente muitas vezes vai pensar o seguinte: não, eu quero adquirir algo que é meu, então eu prefiro pagar assim. Não é critério, é investimento. Tem gente que prefere alugar, né? Não quero pagar um nada meu porque tem IPTU, tem isso, aquilo outro. Mas tem vezes que você, no aluguel, você mora numa casa, você pode enjoar, pode trocar para outra. Isso vai de acordo com a característica ou o jeito de cada um, de cada pessoa, tá? Governo Bolsonaro, ele assume abordagem liberal, de redução do tamanho do Estado e responsabilidade fiscal. No seu primeiro ano, conseguiu aprovar a reforma da Previdência e tinha como meta fazer a reforma tributária e reforma administrativa, tudo com o intuito de reequilibrar as finanças. Se isso acontecesse, a reforma da Previdência já era um passo que desde o governo Dilma já vinha sido tratado. Porém, não se fazia. E quando a gente vê essa ação sendo tomada, a gente começa a pensar o seguinte: nossa, pai, vai ser um baque, né? Vai ser um baque porque a gente vai ter que trabalhar mais para a gente conseguir ter esse retorno. E o vídeo da aula de vocês, até do material da web aula, ela chama muita atenção nessa questão da previdência, né? Vale a pena você assistir. E é interessante também que você faça uma releitura de como que é a nossa vivência dentro de um ambiente de Estado, né? E essa questão de políticas públicas, finanças públicas. Uma coisa é certa, diante do tempo que a gente está vivendo aí, muitas empresas, aquelas que estavam preparadas, elas cresceram mais, e aquelas que estavam despreparadas, infelizmente, elas não aguentaram, tá ok? Seja ela tanto para a parte de produção, quanto ela de serviço, tá? Muitas empresas na área de educação também tiveram dificuldade e estão tendo dificuldade de se manter no mercado. É uma parte do livro de vocês, né? No início do governo Bolsonaro, a taxa de juros da economia ou a Selic, teve uma redução considerável. Quando isso aconteceu, a quantidade de investimentos feitos na Bolsa de Valores aumentou bastante, pois muitas pessoas e empresas passaram a procurar as aplicações financeiras que trouxessem a possibilidade de rendimentos maiores, já que os rendimentos de aplicações mais conservadoras estavam muito baixos. Aí que é aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento em que ele tem uma meta que é a redução da inflação, e ele começa a trazer isso, a meta do governo é de 4,5, gente.
Hoje nós estamos com 2% de taxa Selic. Tá ok? Mesmo trabalhando com 2% de taxa Selic, infelizmente a nossa inflação aumentou, mas a taxa Selic está baixa ainda, tá? Mas você sabe como a Bolsa de Valores funciona? A Bolsa de Valores é um ambiente onde são compradas e vendidas ações, além de outros ativos. De forma resumida, uma ação é uma fração de uma empresa que dá direito ao seu proprietário. Aí a gente tem elas ordinárias ou não. Ah, vamos lá. Sumiu aqui da minha tela, tá voltando. Voltou. Volta, volta, Bolsonaro. Tá. Uma vez uma ação emitida, ela pode ser transacionada de acordo com a vontade do proprietário. O que acontece? Eu dei o exemplo até da Croton, né? Que ela tinha uma ação em 2016. As ações da Croton estavam quase chegando a R$ 20 e hoje está em torno de 11%, né? Agora, com o advento da pandemia, deve ter caído mais ainda, que eu não estou acompanhando. Né? Por quê? Muitos alunos, devido à pandemia, o interesse em fazer a aula online, né? Eu quero ter uma presencial, mas muitos alunos não estão fazendo. Então, consequentemente, se eu sou uma empresa que estou no mercado aberto, tá, os acionistas, o que eles querem? Eles querem que essa empresa ela tenha retorno. Tá ok? Se ela não tem retorno, o que eu faço? Eu começo a vender as minhas ações e vou para um outro mercado, para uma outra área para comprar. Ah, infelizmente, a gente viu aí que logo no início da pandemia, as ações da Bolsa elas caíram drasticamente. Né? A Bovespa ela teve que parar, as mercados internacionais, as bolsas internacionais tiveram que parar. Então, são situações que muitas vezes não cabe na mão, não tem na mão do governo. Muitas vezes ele tem que segurar a onda ali, né? E ver qual a expectativa para um cenário onde ele vai tomar as ações, e essas ações têm que ser de forma bem equilibrada, bem trabalhada. 2020 a gente está finalizando, graças a Deus, né? 2021, vamos ver o que rola. É importante que você perceba que os processos econômicos levam tempo para mostrar resultados, é o que eu acabei de falar para vocês, sendo ele positivo ou negativo. A crise da década de 2010 foi resultado da política econômica praticada em 2008. Lembra? Não sei se vocês já viram a questão da marolinha, né? Ah, o que está acontecendo lá no Nova York é uma marolinha, não vai atingir a gente. Não atingiu no mesmo ano, mas o outro ano foi uma pancada, né? Então, não foi nem no outro ano, só para a gente ter uma noção, foi em 2008, chegou no nosso país na década de 2000, 2010, tá? Ah, assim como a redução de desigualdade e crescimento econômico, no final da década de 2000, foram frutos da estabilização monetária que não teria sido alcançada sem o equilíbrio fiscal. Por isso, aprofunde-se no estudo da economia, sabendo que a discussão sobre a medida econômica, sobre medidas econômicas não precisa ser baseada em preferências, já que muitas ideias são naturalmente antagônicas. Por que que a gente finaliza aqui com vocês? Quando a gente fala de economia e a gente cita esses elementos que passam por nossa vida, por nosso dia a dia, é, eu gosto de economia porque é um assunto que você vê diariamente,
Se está aí no seu dia a dia, é uma ação, é uma situação que vocês vão trabalhar isso o resto da vida de vocês, tá ok? Vocês têm várias situações, e principalmente a área contábil, né, que tende esse entendimento do que é esse ambiente contracionista, do que é esse ambiente expansionista, tá? E tem muito a aprender e tem muito a trazer para a gente, tá? Do mais, isso hoje é isso, tá? Semana que vem. Semana que vem a gente, ao final, finaliza aí, vocês vão estar finalizando o AVA. Vou dar uma dica de quais sessões que vocês podem dessa. Eu só vou estar aplicando, né? De quais sessões que vocês vão estudar para a prova. Vou estar direcionando a sessão aqui, até para ter um equilíbrio aí, porque sendo que eu dou aula para vocês na quarta e aula na sexta, né? Para a turma de vocês só. Porque na sexta tem a outra turma. Vou estar finalizando a gravação agora aqui. Boa noite.